Pública. Então apontei essa possibilidade e assim, para dizer que no Ministério Público Federal, tratando aqui já de outro assunto, com relação à competência se é o TCU ou o TCE, por exemplo, para analisar essas contas, porque existe esse contrato com o Exbank, ele precisa da anuência do Senado. Aí isso aí iria lá para o TCU, né? Da União, para tratar o Senado, o processo é o seguinte. O Senado autoriza fazer empréstimos internacionais. Exatamente. Mas os recursos aí seriam recursos estaduais. Então a competência é do TCE. Mas onde é que entra o Ministério Público Federal? As questões ambientais também é competência do Ministério Público Federal. Mas na questão do gasto mesmo do dinheiro, recursos, como é que está sendo gasto, se é econômico ou não é, se a licitação foi feita ou não foi, se deveria ter sido assim lançado, aí é competência do Ministério Público Estadual, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas do Estado, e o Ministério Público Federal, me parece, salvo engano, que é essas questões ambientais, tanto é que foi uma questão desse tipo que provocou a suspensão, se eu não me engano. Falta de algum... Foi a falta do estudo arqueológico. E a RIMA é a lei federal. Mas eles já questionavam antes mesmo disso. Eles já questionavam o processo de licenciamento ter sido feito via SEMASSE, né? Para eles ou seria prefeitura municipal ou seria IBAMA, né? Então isso aí tem, voltando aqui um pouquinho para cá. Então das nossas, do que a gente vai apresentar para vocês, a primeira coisa é da contratação sem a previsão dos recursos orçamentários, isso aí não há em lugar nenhum, né? Isso já é uma coisa preocupante. A inexigibilidade, o processo de inexigibilidade da obra, né? A gente está considerando que isso é uma obra e não um serviço. E também tem um outro aspecto aí que diz respeito à completa falta de ritos processuais e institucionais com o ganhador ou com a pessoa que fez o projeto arquitetônico, que é quem está falando em nome do governo, mas não tem nenhum tipo de contrato. Pelo que eles falam, foi feito de graça. A gente não consegue achar, né? A gente não consegue achar, está solicitando, mas no site deles, e a gente está anexando inclusive isso, no site deles tem afirmando que eles não ganharam nada, e que aí é a questão, se não ganharam nada, porque se não tem relação institucional, como fala em nome do governo, quem assina isso? Né? Isso também eu acho que é do ponto de vista da moralidade. Não, isso eu sei falar, mas o aspecto maior aí é a relação contratual mesmo, né? Que tipo de contrato é feito, a gente solicitou também, vai até no Ministério Público ver se eles já conseguiram, porque a gente mesmo não consegue, né? Então, nossos aspectos são esses, assim, os de mais graves, digamos. Existem outros secundários, como a falta de rito político, que a gente vai ver que está estando com os órgãos competentes, a questão do meio ambiente, a questão estamos tentando entrar inclusive com a TAC para que a ponte e que o prédio da alfândega, que são tombados, que também sejam resguardados, porque não houve nenhum cuidado. Quer dizer, então o aspecto de vocês é mais relacionado a essa parte da licitação, do gasto financeiro, orçamentário. Uma pergunta, vocês têm algum trabalho com relação ao endividamento público, assim? Assim, um trabalho, porque são várias frentes que a gente tem que atuar. Não, porque a minha preocupação é a seguinte, a gente está fazendo um monte de obra, né, para a Copa, como é que vai ficar o endividamento público depois de 2014? Porque uma das coisas que a gente ouve muito é que, bom, a gente está reclamando por prioridade para a educação, para a cultura, outras coisas, mas eles falam, mas esse é um dinheiro do turismo, nunca iria para a educação. Só que a gente sabe que depois, no dia que for pagar o empréstimo, vai sair do orçamento público, né? E ninguém ainda... Eu sei que tem uma ONG que faz isso com relação à União, né? Então ela analisa quanto está indo para os bancos diretamente para pagamento de dívida pública e quanto está disponível para o orçamento público. Aí eu queria saber se a gente tem algum dado por aqui que possa levantar. Nesse momento assim, eu não fiz esse levantamento, certo? Eu não tenho esse dado para te dizer, mas eu te digo que isso é tratado nas contas de governo. Todo ano o executivo manda para o tribunal os balancetes e tudo mais com as contas de governo. E nessas contas de governo é analisado também essa questão do endividamento público. Também é analisado isso. Agora, nada impede que a sociedade civil, quando eu falo qualquer um, provoque, de preferência até um grupo, né? Provoque
conselheira relatora, que é a conselheira Soraya, no sentido de que, olha, quando for fazer análise, analise sobre esse prisma Sobre aqui, esse aspecto. sobre esse aspecto. Eu acho que é possível fazer isso. Nunca foi feito já aqui no tribunal? Não, mas é hora de se inovar. A sociedade, hoje nós estamos num momento histórico de transparência e participação da sociedade. Perfeito. Democracia direta, né? Democracia direta é você participar, provocar o judiciário, provocar os órgãos de controle. Então, é possível o endividamento público, o nível de endividamento é observado nas contas de governo. Ano a ano, né? Então, nós estamos analisando, o tribunal está analisando agora as contas de governo de 2011. E a relatora é a Soraya. Conselheira Soraya. Então, pode ter um diálogo com a conselheira, inclusive vocês podem até conversar com ela, se for o caso, entenderia assim, no sentido de que quando for fazer essa análise do endividamento, o faça também já com esse prisma, essa preocupação que vocês estão colocando. Legal. O endividamento também é verificado, também outros percentuais no relatório de gestão fiscal, que são verificados a cada quadrimestre. Então, os poderes têm que entregar ao Tribunal de Contas o chamado RGF, Relatório de Gestão Fiscal, e é verificado vários percentuais, endividamento, despesas com pessoal. Agora, certo, sobre os anos 2011 e 2012, os percentuais estão de acordo com a lei, certo? Esse estudo que se pede é verificar com endividamento ao futuro, tendo em vista as grandes obras que têm sido feitas. Então, como o Rony falou, este ponto de analisar futuramente, o tribunal não faz e a gente também precisa continuar fazendo. Verificamos os índices de endividamento atual e atualmente estão de acordo com a lei. Outra pergunta que eu tenho sobre orçamento é, assim, a gente nota que alguns governos têm uma tendência maior a fazer obras. E só que isso é difícil da gente captar no orçamento, só olhando a transparência. Só olhando a transparência, porque isso está dividido nas secretarias. Então, quando o senhor fala, estão sendo cumpridas as metas, porcentagens por secretaria, né? Por finalidade. E aí, tem como a gente avaliar isso? Quer dizer, se eu tenho um orçamento da educação que, sei lá, 70% foi gasto em obra, né, talvez isso seja um problema em termos administrativos, né? A gente tem como avaliar os dados? Não há nenhum percentual na lei de responsabilidade fiscal disciplinando qual é o percentual de obras, qual é o percentual de serviços, qual é o percentual de aquisição. Há requisitos, há índices na educação, certo? Mas aí 25%, por exemplo, o Estado tem que ser obrigado a colocar no seu orçamento na educação, mas isso engloba o pagamento dos professores, material, as obras, então tudo isso está incluso. Não há um percentual específico, um mínimo ou máximo tocante a obras, quanto pode ser feito, quanto pode ser feito. Que é um limite de gasto de pessoal, isso aí isso há. Isso é bem controlado. Assim, a grande preocupação da lei de responsabilidade fiscal foi com a questão de limitar os gastos de pessoal. A questão dos investimentos públicos, né, de construção de obras, não, isso não tem de fato como ele falou, não tem de fato um percentual que só pode... Mas isso poderia, mesmo né? não tendo uma consequência jurídica, poderia ser um efeito de transparência, divulgar esse dado. Claro. Talvez se a gente poderia solicitar também. No orçamento, de forma geral, essas obras são incluídas como investimento, certo? E há uma possibilidade de verificar qual é o valor desse investimento. Como você disse, as obras do Estado estão em várias secretarias. Certo? Por exemplo, o aquário deve estar na CETU. Isso. Certo? Centro de eventos na CETU também. Então elas estão dissipadas. Mas no orçamento geral, que foi entregue até agora, quando os governos chegaram segunda-feira, segunda-feira as contas de governo do ano passado, há uma certa possibilidade de verificar o quanto foi gasto em investimentos do Estado. Okay. E aí estariam inclusas as obras de caráter permanente. Pronto, então, resumindo, a gente agradece muito assim, a receptividade de vocês, muito interessante. Do nosso resumo dessa aula, né? Nada, que é isso. Aprendeu. Em resumo, então, a gente fica acertado que vai enviar para vocês fazer essa provocação, né, com todos o que a gente já conseguiu apurar, indicando e tal. Fica aí uma possibilidade, que a gente ainda não sabe de onde seria, de fazer até uma audiência, não só para tratar do aquário, mas acho que para tratar dessa questão da transparência, controle público e tudo mais, que é fundamental, e ninguém quer discutir isso, né? E agradecer muito mesmo por
essa aula cívica aí, né, para as pessoas que... E encerrando, eu queria só que você falasse o nome do tribunal, como é que as pessoas que queiram vir para cá, né, você falou no início, mas acho que a gente poderia fechar com isso. Eu falo, acho que a pessoa mais apropriada para falar em nome do tribunal é até o presidente do tribunal. Eu falo em nome do Ministério Público de Contas, do qual eu sou procurador-geral. Numa disputa acirrada entre mim e ele, quem vai ser o procurador-geral? Ano passado era ele. Ano passado era ele, aqui sou eu, depois de uma... Eu não quero não, fica mais 2 anos, rapaz. É uma disputa grande, então eu falo pelo Ministério Público de Contas. E que eu entendo extremamente salutar, importante, a participação da sociedade civil nessas denúncias, na fiscalização, no chamado controle social. Sem isso, não tem como a fiscalização avançar muito. Como eu disse, nós não temos 1000 olhos, então só a sociedade civil educada, e com educação cidadã, com a consciência do seu papel de cidadão, é que pode ajudar a reverter muitas das mazelas que existem no nosso país, que a gente vem acompanhando aí tristemente nos meios de comunicação, e que é justamente louvar e parabenizar o trabalho de vocês, porque são esse tipo de iniciativa que vai impulsionando outras pessoas a fazerem. Reação em cadeia. E é uma reação em cadeia, e aí e também provocar que os órgãos de controle que atuem em conjunto, quer dizer, você está provocando aqui o Ministério Público de Contas, foi no Ministério Público Estadual, foi no Federal, e aí os vários órgãos de controle, é isso que a gente tem acordado por essa necessidade, todo mundo trabalhar junto e junto com a sociedade civil. Então, o canal que está aberto, nós temos aqui, eu vou repassar para vocês a representação que nós fizemos. O senhor lembra o Twitter daqui? Lembro, é MP de Contas TCSE. MP de Contas TCSE. E-mail não, o site. O site no site do TCE. www.tce.ce.gov.br. Aí tem um link para o Ministério Público de Contas. www.tce.ce.gov.br. Então, depois tem um link do Ministério Público de Contas. Tem um link, importante ter um link do Ministério Público de Contas. Se a pessoa for falar o do Ministério Público de Contas barra não sei o que e tal. Porque ele é um link do site do tribunal. Ok. Estamos também à disposição pelo telefone. Certo? Qualquer denúncia, qualquer questão, recursos estaduais, 344-1692, 3488-1692 ou 3488-5902. Sabe de cabeça o e-mail institucional? Tem no site, né? Um Fale Conosco, provavelmente. Tem no site, um Fale Conosco. Tem no site, tem um Fale Conosco, tem siga-nos no Twitter. Vamos, por favor, seguindo a gente no Twitter. E a gente vai começar. Tem pouca gente, comecei agora a me dar um pouco. A gente vai... vai Vou contar aqui.